Uma coisa importante que o músico precisa saber é achar o tom da música corretamente. Isso é muito importante e muita gente tem essa dúvida e acaba atrapalhando em seus estudos lá na frente. Por exemplo, tem gente que acha que o tom da música é o primeiro acorde que aparece na música e nem sempre é isso que acontece. Então tem que tomar cuidado aí, realmente estudar. E hoje eu vou passar aqui 2 dicas de estudo, técnicas de profissional de estudo mesmo, para você realmente identificar a tonalidade corretamente. E também vou falar por que a gente precisa aprender a achar a tonalidade. Então, a aula de hoje está muito legal, não perca nenhum detalhe que eu tenho certeza que vai te ajudar. Então, vem comigo, porque realmente a aula hoje está show de bola. Olá, músicos e musicistas, eu sou arranjador e professor Marconi, bem-vindos aqui a mais uma aula do canal. Aproveite para dar um like lá embaixo, compartilhe essa aula e se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho. Existem 2 maneiras do músico reconhecer a tonalidade ou identificar a tonalidade. Uma delas é batendo o olho nas cifras e reconhecendo a tonalidade, mas precisa de estudo. E a outra forma é você identificar a tonalidade no ouvido, trabalhando o ouvido relativo. Então, essas 2 maneiras aí, eu vou passar dicas aqui para vocês reconhecerem a tonalidade. Né? Com essas 2 maneiras aí você consegue realmente achar a tonalidade corretamente. Mas por que eu preciso achar o tom da música? É necessário? Com certeza sim. Primeiro benefício, você consegue identificar um erro fácil quando você acha o tom da música. Já viu aquelas cifras, naquele site de cifras, que o tom está, por exemplo, tom dó, e o tom, na verdade, não é dó, é sol? Então, você sabendo identificar, você já acha esses erros, já sabe criar arranjos também. O outro benefício é em cima dos arranjos. Você sabendo o tom da música, você sabe qual acorde você pode substituir, porque você tem certeza do tom da música. O outro benefício também muito importante é quando você vai criar um solo. Se você não souber o tom da música, você acaba fazendo uma escala errada em cima de uma tonalidade que não tem nada a ver. Então, tudo isso o músico precisa entender, essa necessidade aí de realmente saber o tom da música corretamente. Então, eu vou passar aqui dicas legais demais. E a primeira dica é em cima de você achar a tonalidade lendo uma cifra. Você bate o olho, sem pegar no instrumento, você já vai saber o tom da música por causa do estudo que eu vou passar para vocês aqui. Então, em cima dessa dica, dessa primeira dica, você tem que conhecer o campo harmônico. O campo harmônico ajuda a gente a identificar a tonalidade. Então, em cima dessa ideia do campo harmônico, para a gente achar a tonalidade, eu vou colocar aqui a tabela do campo harmônico sem as sétimas, campo harmônico maior. Então, por exemplo, se a música começou em dó, o primeiro acorde que você viu na cifra foi o dó. Depois apareceu um ré maior. Mesmo começando no dó, o tom não é o dó. Como eu falei lá atrás, muita gente se engana aí, porque começou no dó, o tom não é o dó, porque aqui na tabela você pode perceber que do primeiro para o segundo grau, o segundo grau é menor. Então, se eu estou no dó, para ele ser o tom da música, deveria ser o quê? Ré menor. Então, o estudo vale muito a pena. Então, você bate o olho e você já identifica que o tom não é. Aí você pode perceber que os 3 acordes maiores que tem no campo harmônico é o primeiro, o quarto e o quinto. E do quarto para o quinto, os 2 são maiores. Então, significa que esse aqui é o 4º grau e esse aqui é o 5º grau. E depois que você identificou o dó como 4º grau e o ré como 5º grau, o próximo acorde maior que vai aparecer provavelmente, se não tiver mudança de tom, vai ser o sol. Então, o próximo acorde maior que aparecer é a tonalidade. E com isso,
você vai trabalhando e confirmando. Aí você achou que apareceu um sol na música, dessa mesma música. Com certeza você vai ver que vai aparecer um Lá menor depois, que é o segundo grau. Com isso você vai amarrando aí, tecendo o estudo e vai verificando. O primeiro para o segundo depois é menor, do quarto o quinto é maior, maior, do quinto para o sexto também eu tenho outro acorde menor. Com isso você vai trabalhando o campo harmônico e ajuda bastante o músico a identificar a tonalidade e corretamente. E acaba você achando erros que acontecem nas músicas ou nas cifras, que muita gente erra. E se você tiver com dúvida sobre campo harmônico, eu vou colocar um vídeo aqui embaixo para te ajudar, tá bom? Na prática, como funciona o campo harmônico aqui no violão. Ainda dentro do campo harmônico, se ele tiver com sétimas, por exemplo, assim, ó, usando as sétimas, a identificação fica mais fácil. Então, quando aparecer uma música usando sétimas maiores, sétimas menores, parece mais difícil, mas não é. É mais fácil do que o primeiro exemplo que eu passei. Então, você pode perceber que o primeiro grau e o quarto grau, ele tem a mesma estrutura. Então, se aparecer na música, você já sabe que é um ou outro. Nunca o quinto grau, porque o quinto grau ele já é com sétima, maior com sétima. Então, com isso, você já vai eliminando. Então, apareceu o Dó com sétima maior e apareceu um Ré com sétima, você já confirmou que o tom da música não é o Dó. Por quê? Porque ele está com sétima maior? Tudo bem, mas um tom depois é um acorde maior e com a sétima. E já confirmou o dominante aqui, preparando para quem? Para o Sol. Então, com isso você vai estudando. Então é muito interessante você estudar o campo harmônico. E com isso você cria caminhos diferentes. Pode ser até um acorde mais elaborado, não tem problema. Depois, na segunda dica, eu vou falar sobre o ouvido, trabalhar com o ouvido. Eu vou mostrar os acordes elaborados e como achar a tonalidade trabalhando no ouvido. Mas, trabalhando nessa primeira dica, você consegue, com o campo harmônico, bater o olho e identificar. Se aparecer um acorde menor, você já sabe que depois do quinto grau, por causa do campo harmônico, o sexto grau é menor, certo? Então, voltando, ele vai estar maior de novo, é claro. Agora, se aparecer um acorde menor e um tom depois outro acorde menor, o que o campo harmônico está dizendo? Que do segundo para o terceiro são dois acordes menores. Então você já sabe, apareceu dois acordes menores na música, sequenciados, você está no segundo e está no terceiro grau. E com isso, você vai achando. E se você achou o terceiro grau, meio tom depois, mediante ao campo harmônico, o acorde é maior e com sétima maior. Ó, claro que pode ser feito sem a sétima também. Mas se seguir essa regra do campo harmônico, você acaba achando a tonalidade corretamente. Agora é só estudar firme aí nessa primeira dica e trabalhar na prática. Daqui a pouco você está batendo o olho nas cifras aí, identificando rapidinho a tonalidade. Nessa segunda dica, eu vou te ensinar a trabalhar com o ouvido. É muito legal também você identificar a tonalidade usando o ouvido relativo. Então eu vou passar uma dica aqui muito legal. Mas antes, deixa eu dar um recado rapidinho. Se você está precisando melhorar o seu instrumento, gosta de estudar, gosta da minha didática aqui e quer dar continuidade a seus estudos comigo com aulas mais avançadas, eu tenho dois cursos muito legais. Um curso é o curso de Harmonia Funcional 1 Popular. É para quem precisa aprender harmonia desde o início até as aulas mais avançadas, tá bom? Esse curso qualquer pessoa pode fazer, basta tocar um pouquinho o instrumento. E outro curso que eu tenho é o curso de Arranjo Popular Avançado. Já esse curso, o aluno precisa ter uma noção já de harmonia e de teoria musical. Todos os dois cursos são aulas em vídeos, tem material em PDF para você baixar depois. Tá muito legal. Só lembrando que são aulas mais avançadas, não é para iniciantes, tá bom? Agora, voltando para cá, nessa segunda dica, a gente consegue trabalhar com o ouvido também. É um pouquinho mais difícil, demanda tempo, mas chega um tempo aí de estudo
que você realmente consegue já identificar a tonalidade. Dentro do campo harmônico maior, nós temos o primeiro grau, o quarto grau e o quinto grau, são acordes maiores. Eles também são chamados de graus tonais. Quando a gente estuda harmonia, aí estuda essa área aí dos graus tonais e eles definem a tonalidade. Por quê? O primeiro grau, ele é um grau que relaxa a música, onde você realmente define a tonalidade, é o tom da música. O quarto grau, ele tem uma tensão média de passagem, ele fica pedindo para ir para algum lugar o som. Nós estamos falando agora de som, tá? E o quinto grau, ele é uma tensão muito forte, porque ele tem um acorde com sétima, que geralmente coloca com sétima, então ele pede para cair, para resolver, né? Ele dá essa precisão aí, ele está pedindo para cair para algum lugar. Ó, aí você cai no tom, aí relaxa a música. Então, toda vez que relaxou a música, você está no tom da música. Claro que precisa treinamento, você treinar o seu ouvido, mas chega um ponto que você consegue perceber essa diferença quando está relaxando, quando não está. Por exemplo, eu estou no Dó, é o tom da música. Fá, quarto grau, ó. Ó o quinto grau, ó. Ó o som. O som não termina. Ele pede para terminar. Quando isso está acontecendo no som, significa que você está no quinto grau, que é o dominante. Aí terminou. Percebeu a diferença do Dó, quando eu fiz ele sendo quarto grau? Ele estava tenso, mesmo sendo a mesma estrutura, só que a função dele muda. Então, é só você trabalhar com isso aí, ouvido. Claro, como eu falei, demanda um pouquinho de tempo, mas para a gente ser um bom músico, a gente precisa estudar, não tem jeito. Mas quando você acostuma o ouvido, você acaba trabalhando melhor as músicas. E isso não importa, até se você colocar um acorde com mais dissonância, a função não vai mudar. Por exemplo, eu estou aqui, por exemplo, Dó com sétima maior e nona. A nona está aqui, a sétima maior está aqui, ó. Ele continua sendo o primeiro grau, então ele vai relaxar de qualquer jeito, mesmo tendo graus com uma certa dissonância, que é a nona e a sétima aqui, ó. Primeiro grau, ó. Ó. Quarto grau, viu? Não está relaxado, ó. Está pedindo o som para ir para algum lugar, mesmo estando com sétima maior. Depois, Sol sus, ó. Para cair, aí você relaxa o som, viu? Mesmo estando com esses graus, com a nona e com a sétima maior. Entendeu a diferença do relaxamento? Então dá uma treinada firme aí que eu tenho certeza que você consegue, só lembrando que é com o tempo, né? Gente, um forte abraço para vocês, dê uma olhadinha em tudo que eu falei, dê uma estudada firme aí que você consegue, tá bom? Não esqueça de dar um like lá embaixo, compartilha essa aula com a galera toda aí. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho, que é importante também, tá? Comente aqui embaixo, vamos aprender juntos sobre música. Gente, um forte abraço, que Deus abençoe, um bom final de semana para vocês e até a próxima aí, se Deus quiser.